Vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Augusto Salgado, sou associado aqui de obras de arte da Rush. Estamos aqui hoje com Daniel e Arthur, e vamos falar um pouquinho da nossa segunda tese de investimento em obras de arte. Estamos aqui lançando essa tese super nova e agora a gente chega com novidade para vocês. Valeu, Guto. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme e uma honra poder fazer essa live, trazer aqui essa tese que a gente preparou com tanto carinho. E o Guto e o Daniel vamos tentar apresentar essa tese desse autor novo, e a gente espera que esse bate-papo seja bastante interessante. Boa noite, pessoal. Tudo bom? É bem interessante que a gente vai falar um pouco do mercado, não só dessa tese de investimentos, que isso vai ficar para o final, mas a gente vai ensinar um pouco de como funciona a dinâmica do mercado de obras de arte. Pessoal, para a ocasião, a gente preparou uma apresentação que a gente vai falar da tese, e depois no finalzinho a gente abre um pouco de que vai ser a operação do Cavalcante que vai sair nos próximos dias, tá bem? Vou compartilhar a tela aqui com a apresentação. Só mais um instante. Pessoal, vamos lá. Vamos lá. Então, dando início aqui na apresentação, quando a gente fala de investimento em obras de arte, sempre pareceu uma coisa muito distante da grande maioria dos investidores. É uma modalidade de ativo que, por mais que tenha uma certa história, ela já acontece há muitos anos. Hoje está super próximo do investidor varejo porque a gente fez esse movimento que eu vou explicar para vocês. Bom, investimento em obras de arte, pinturas, esculturas de artistas famosos são transacionados como um ativo financeiro há mais de 200 anos. A gente tem, em 1700, foi a criação da primeira casa de leilão, a maior casa de leilão chamada Sotheby's, que foi em 1744. Então, você já tem quase 300 anos de você abordar o investimento em obras de arte como ativo financeiro. Então, o hábito de colecionar pinturas, esculturas e quadros, né, estão entre os hábitos 1% mais ricos há muitos anos. Um fator muito interessante que acho que é o que mais denota o investimento em obras de arte é que são ativos tangíveis, são bens que a gente pode transportar e comercializar em diferentes mercados, né? Então, a gente tem ali uma cena muito forte acontecendo tanto em Nova York, em Londres, no Brasil, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, e obras de artistas famosos são reconhecidos em qualquer lugar do mundo como uma moeda de troca, né? E outro ponto super interessante dessa classe de ativo é que existe uma descorrelação muito grande de obras de arte com as outras modalidades de investimento, como bolsa e renda fixa, por exemplo. A gente trouxe aqui um estudo do Banco Citi que provou, né? Trouxe um estudo que mostra que a correlação com a renda fixa é de menos 0,3 e 0,25 para bolsa de valores para economias emergentes. Então, a gente vem aí com um ativo super descorrelacionado. Bom, agora explicando por como que uma obra de arte vem a ser um ativo financeiro, né? Como é que um quadro vira um ativo? Então, a gente trouxe aqui uma sequência que eu acho que fica bem fácil da gente entender, né? Então, assim, à medida que o artista vai iniciando seus trabalhos, vai iniciando seus estudos, vai se profissionalizando como artista, ele vai passando por algumas esferas de legitimação, que nada mais é do que ele passar pelas etapas do mercado, né? Quando você inicia uma carreira, tem diversas etapas que você tem que passar,
né, checklists que você tem que cumprir, e à medida que você vai conseguindo cumprir esse checklist, você vai se tornando um profissional, e a mesma coisa funciona para um artista plástico. Então, a gente separou aqui que o artista começa no ateliê, né, descobrindo seus primeiros trabalhos, trabalhando, achando, né, qual vai ser a sua pesquisa, que vai resultar no trabalho visual. Ele consegue a representação de uma galeria, começa a participar de mídia, a galeria começa a colocar ele nos eventos, faz exposição, faz feira, e a partir daí os primeiros colecionadores vão entrando e adquirindo obras desses artistas. À medida que vai passando, ele passa por coleções privadas de pessoas importantes, vai participando de bienais, vai participando de premiações. Acho que o Guto deu uma travada aí. Pessoal, estamos de volta? Vocês estão me ouvindo bem? Beleza, vamos seguir aqui. Então, quando a gente tem um artista que já passou por algumas etapas, que é a solidificação, né? Quando ele já tem algum track record de obras em leilão, nada mais é. O leilão é basicamente uma validação do mercado, de uma definição, um consenso do mercado de quanto vale, qual é o preço de determinado artista. A partir do momento que ele começa a aparecer nos primeiros leilões, que começa, né, a ter disputa, você vê uma convergência de preços, e aí ele começa a ser analisado como um ativo financeiro, aí ele vira um ativo financeiro, né? Aí você pode falar que um quadro, de fato, pode ser observado e analisado assim como um ativo financeiro. Então, quando a gente olhou aqui para o mercado de arte no Brasil... É importante, Guto, no slide anterior, é importante citar que nas primeiras etapas é onde você tem o maior potencial de valorização. A gente faz um paralelo com o ativo financeiro. Você tem o maior potencial de valorização, mas também o risco é absurdamente maior. Nas últimas etapas, você já tem um potencial de valorização menor, mas também você já tem uma liquidez mais garantida, você tem mais segurança na entrega da obra. Exato, muito bem pontuado, Dani. Então, assim, dependendo de qual momento, né, dessa timeline você adquire as obras de um artista, existe uma relação risco-retorno diferente. E a gente vai mostrar aqui na frente que, né, os artistas que a gente trabalha são artistas blue chip, que já estão dentro dessa timeline, eles já estão um pouco ali na frente, né? Então, a gente separou, né, esse universo dos artistas em 3 diferentes perfis, perfil A, B e C, que a gente consegue explicar da forma mais simples como artistas blue chip mortos, vivos, e artistas em ascensão. Mas o que é um artista blue chip, né? A gente tem essa terminologia que é muito utilizada para o mercado de ações, que geralmente são aquelas ações cujas empresas são as líderes de mercado, que estão ali no mercado há mais de 20, 30 anos, fazendo um belo trabalho há muitos anos, sendo legitimadas e são empresas de alta confiança. Então, a mesma analogia funciona para o mercado de arte. A gente tem artistas que são blue chip, que são artistas que foram legitimadas em todas essas esferas do mercado de arte, do sistema de arte que a gente mostrou ali atrás. Geralmente, quando o artista vira blue chip, ele vira blue chip lá para os seus 70 anos de idade. Então, na maior parte dos artistas blue chips que a gente tem hoje, principalmente no Brasil, eles já são artistas falecidos, né? A gente tem poucos casos de artistas que podem ser chamados blue chip no Brasil e que ainda são vivos, como, por exemplo, a Adriana Varejão e a Beatriz Milhazes. E também a gente tem a classe C, né? Que não é a classe C, mas um terceiro perfil, que são os artistas em ascensão, são os artistas emergentes que ainda já estão bastante avançados ali na timeline, na linha do tempo da carreira deles, mas que ainda está buscando uma solidificação no mercado de leilões internacionais. Eu acho que o leilão internacional é onde mais define e solidifica a carreira de um artista
quando a gente analisa ele como ativo financeiro. Ô, Guto, nessa lista de blue chip falecidos tem o Palatinic, que foi nossa primeira tese. Muito bem pontuado, Dani. A gente tem Abraão Palatinic, eu quis aqui botar os 3 principais que o pessoal mais reconhece, mas a gente sim tem o Palatinic, que infelizmente veio a falecer no ano passado por circunstâncias do Covid, e que é um artista super validado, passou por todas as esferas de legitimação que você pode imaginar, participou de uma exposição do MoMA recente, fez 2 Bienais de Veneza, mais 6 Bienais de São Paulo, então é um artista que passou por todas as caixinhas, né? Puta artista. Então, assim, fazendo uma listagem de 4 elementos principais que tem numa arte blue chip artistas legitimados em todas as instâncias da arte, museu, feira, museu internacional, acervo de coleções institucionais, de grandes colecionadores, todas as validações já foram feitas, são obras que são transacionadas a mais de 6 dígitos, são obras na casa dos 500 mil, dos 200 até mais de R$1 milhão. São artistas que têm reconhecimento no mundo inteiro. Então, você sabe que uma Beatriz Milhazes, assim como ela é conhecida no Brasil, fez uma exposição no MASP, que estava em cartaz até o mês passado, é uma artista que, se você leva ela para Londres, é uma artista super consagrada lá, que as obras são super disputadas, mesmo, né, a um continente diferente, distante do nosso, e que possui um histórico de leilão que a gente consegue analisar ali na casa dos 15 a 20 anos. Isso é bastante importante para a gente conseguir analisar realmente como ativo financeiro. Se a gente não tem um histórico, fica um pouco mais complexo para a gente fazer a análise. E acho que o ponto mais importante aqui da gente trabalhar com os artistas blue chips é que as obras blue chip, obras de artistas blue chip, se você pega o volume de transações de tudo que foi vendido de obras de arte no mundo, a gente tem que as obras blue chip denegram apenas 1% do que é vendido. E mesmo sendo apenas 1% do que é vendido no total, eles representam 54% de tudo que é volume gerado financeiro. Então, pensa como no PIB de arte, que apenas 1% dessas obras geram 54% do PIB da arte no mundo. Então, você vê a importância, né, de trabalhar com essa classe de artistas, os artistas blue chip. Então, levantando agora novamente o que move esse mercado de arte, né? A gente tem um mercado aí super perene, que nos últimos 10 anos transacionou na faixa dos 50 a 70 bilhões de dólares no mundo. Então, mas e aí, como é que funciona? O que leva esse mercado para cima, para baixo? O que esse mercado depende de, né? Então, a gente gosta de falar que é um mercado, se a gente tem ali que o mercado dos blue chips é 1% das transações, 50% do PIB, 50% da venda geral, a gente tem que são obras caras, né? São obras caras que estão muito mais disponíveis para a população dos super ricos, são pessoas que realmente têm poder de aquisitivo super alto, que têm um patrimônio líquido bastante relativo, e são esse tipo de pessoas que movem o mercado de arte. Então, e um fato importante assim, de falar é que a população brasileira de high net worth individuals, que é essa população super rica, está prevista para crescer quase 30% nos próximos 3 anos. Então, muito dessa geração assimétrica de riqueza que vai acabar gerando um aumento de demanda em ativos de obras de arte no futuro. O outro ponto super interessante é que a gente tem uma demanda decrescente de obras no mercado. Pensa que obras do Di Cavalcanti, do Portinari, né, são artistas que vieram a falecer há quase 30, 40 anos, que pararam, né, de produzir e jogar novas obras no mercado. Então, naturalmente, assim, essas obras vão ser adquiridas por colecionadores, por museus, e demoram bastante tempo para voltar aí no mercado, né? Essas obras saem de circulação. Então, é um ativo que tem uma oferta decrescente. Em contraponto que a demanda por esses artistas vai crescendo, a oferta no mercado vai sempre diminuindo. Então, isso marca bastante assim, por que esses artistas têm demanda por bastante tempo. O que é interessante, né, Guto, é que é um ativo ligado ao poder de consumo da classe da população mais rica, e isso é de se frisar, né, que a gente teve um crescimento de números de milionários na crise de 2020, da pandemia, ao contrário da crise de 2008, em 2020 a gente cresceu o número de milionários, e eu imagino que agora com essa onda de IPOs que a gente teve aqui no Brasil em 2021, esse número deve ter crescido ainda mais. E essa classe de ativo, fazendo um contraponto com o varejo, né, se a gente olhar
empresas de varejo, que são mais ligadas, aí dependendo da classe, do público-alvo daquele varejista, se for um varejista ligado à classe economicamente menos favorecida, esse é um ativo que vai na contramão, né? Que vai para a classe mais alta, para o consumo mais alto, e esse consumo, pelo que a gente está vendo, tende a aumentar, né? E se esse consumo não aumentar, olha só que coisa, se ele se mantiver estável, já naturalmente, por característica própria dessa classe de ativo, que a demanda aumenta pelo nome do artista e a oferta diminui porque esse artista geralmente já faleceu, né, e essas obras vão sendo alocadas nas coleções, quer dizer, se o poder aquisitivo e o consumo dos ultra ricos se mantiver igual, mas dado essa característica desse ativo, vai aumentar de preço, né? Quer dizer, a gente tem duas pressões, diria, deflacionária para aumentar o preço desse ativo. Muito bem pontuado, Arthur. Eu acho que assim, a cereja do bolo de se investir em obras de arte no Brasil é que é um ativo global. Quando você fala de um ativo global, a gente está falando de um ativo que, né, a gente retira esse risco sistêmico do Brasil. No Brasil, a gente tem muita oscilação de taxa de juros, bolsa, fica tudo muito suscetível ao ambiente político, né? A gente pode estar encaminhando para um negócio um pouco mais estável e na semana que vem sai uma notícia, sai alguma movimentação que vai impactar, né, na renda fixa, na bolsa. Mas quando você fala de obras de arte, se tiver, né, a gente consegue reduzir e quase blindar o risco Brasil da rentabilidade desse ativo, porque a gente pode simplesmente transacioná-lo em outros mercados. Obras do Palatinec, obras de Cavalcante, obras do Portinari, são obras que a gente pode simplesmente realizar a venda desses ativos no leilão em Londres, no leilão em Nova York, em Paris. A gente pode usar outras economias, outros mercados para acessar, né, caso o mercado no Brasil sofra algum impacto, né, por conta do ambiente político instável que a gente tem aqui. Um dado interessante é que 99% do market share de arte está fora do Brasil. O Guto caiu aí, o Daniel caiu aí, cara. Ele já está tentando entrar, mandou mensagem aqui agora. Vê se você consegue liberar aí. Pronto, valeu. Opa, tá de volta. Bem-vindo de volta, Dani. Valeu, obrigado. Dani, eu estava falando aqui que... eu estava ouvindo, eu estava acompanhando aqui, nos bastidores. Então, tá bom. Então, você tem 99% do market share de arte fora do Brasil. Então, isso aumenta bastante, né, a possibilidade de a gente fazer uma saída e aproveitar a melhor opção de rentabilizar essa classe de ativo. Outro fato bastante interessante é que a gente tem analisado bastante, né, dessas consultorias que fazem fazem estudos para entender as tendências na alocação dos gastos dessa população super rica, dessa população high net worth individuals. Então, a gente vê que, né, artigos colecionáveis, que aí incluem tanto carros, às vezes incluem vinho, uísque, diversas outras classes de ativos que são consideradas colecionáveis, né, estão aumentando, a população está gastando mais dinheiro com essa classe de ativo. Está alocando a maior parte da sua riqueza, né, nesse tipo de ativo e que tem subido para uma média de 5% a 10% do patrimônio total, o que, novamente, gera maior demanda para essa classe de ativos no futuro. Bom, seguindo aqui, então vamos lá, o que é esse mercado? Quanto ele gera de receita, né? Então, eu trouxe aqui um gráfico bastante interessante que mostra o comportamento do mercado de arte nos últimos 10 anos. Então, assim, eu separei essas duas retas para mostrar que nos últimos 10 anos a gente oscilou entre 50 e 70 bilhões de dólares anuais em venda, né? Como eu falei, a gente tem 99% de market share fora do Brasil. Então, o Brasil, sozinho, movimenta 1,5 bilhão de reais, o que é por volta de 0,5% do mercado total. A gente tem ali, né, China, Estados Unidos e Inglaterra como o principal polo de consumo de obras de arte no mundo. Só os Estados Unidos tem sozinho 42%, então com certeza é o maior mercado. E eu acho importante a gente ver nesse gráfico o quanto perene é esse mercado, né? A gente vê que nos últimos 10 anos ele pode ter oscilado, mas ficou ali na casa dos 50 a 70 bilhões de dólares. Então, tem um mercado bastante sólido aqui que a gente está atuando. Bom, acho que assim, a gente abordou um pouquinho naquela timeline de como uma obra valoriza,
Então, assim, reformulando aqui, né, enquanto o artista é vivo, enquanto ele está trabalhando, quais são as variáveis que vão fazer uma obra ser valorizada ou não, né? Então, enquanto o artista é vivo, o que vai fazer ele ser um ativo financeiro no futuro é a qualidade de seu trabalho, se ele produz um trabalho, né, com bastante esmero, com qualidade artística, com técnica, se ele usa bem as cores, se ele consegue se definir diferentemente, se você consegue achar um diferencial para ele vender isso muito bem em sua carreira, então a qualidade de seus trabalhos, a articulação que ele tem com o mercado. Quando a gente fala de articulação, a gente está falando, putz, será que ele teve uma representação para uma boa galeria que colocou ele, né, em contato com curadores, com colecionadores, com críticos? Então essa articulação é extremamente importante, né, para ver como esse artista vai se desempenhar como carreira no futuro. E como eu acho que, assim, quando a gente fala de o preço de uma obra, a gente tem a qualidade, né? A gente tem o quanto a galeria fez um pouco o trabalho desse artista, mas quando você conecta a história pessoal do artista com o contexto histórico que ele estava vivendo, isso tem um peso muito grande, né? Enquanto relevante vai ser o artista. Pensa que, quando a gente fala de arte concreta, a arte concreta foi um desdobramento da arte brasileira na década de 50, que começou a fazer aqueles desenhos geométricos. Então, pensa que a gente estava saindo do momento criativo, momento de criação de obras muito no figurativo, que tem realmente figuras humanas, cenas, e a gente... e com o concretismo, eles começaram a falar que a própria forma se basta, e a própria forma é a arte. A gente está vendendo ali a quebra com os padrões anteriores. Mas hoje em dia, você fazer uma arte geométrica, se você for fazer em 2021 uma arte geométrica, não tem tanto peso de ser percursor como foi na década de 50. Então você vê como que o contexto histórico é importante para linkar com o que você está criando. Você falar se você falar de liberdade de democracia em 2021, é muito mais soft do que você falar de liberdade de expressão na década de 60, entendeu? Então, o contexto histórico tem um peso muito importante, né, na valorização do artista. Então, esses são acho que as três variáveis que fazem o artista se valorizar enquanto ele é vivo. E depois que o artista vem a falecer, a principal articulação que pode acontecer para que o artista seja valorizado, que ele seja... que existe um aumento na demanda por obras desse artista, ou então que tenha uma movimentação do mercado para entender, esse artista aqui ele devia ser mais valorizado do que ele é, né? Então isso vai depender muito da articulação, tanto da família herdeira dos direitos morais do artista, quanto de críticos de arte, né, e galerias que representaram esse artista enquanto vida. Então, eu acho que esses são duas formas de olhar de por que uma obra valoriza ou não, né? Por que um artista ele vai se tornando blue chip ou não. E agora eu trouxe aqui... Guto, acho que o papel da galeria, vale ressaltar, é essencial, né? Acho que o artista, quando é representado por uma galeria tradicional e que é do mercado e entende do business, faz muita diferença ao longo da carreira do artista do que em relação a criar uma massa de colecionador interessado e explicar para o público colecionador as características daquela obra e traduzir as características artísticas daquele artista para o colecionador. E, como você falou, após o falecimento, acho que ter uma gestão dos direitos autorais e do acervo profissional, ou minimamente educada sobre como fazer isso, nem que ou mantém na família, ou terceiriza para empresas, é fundamental também, né? A gente sabe o quanto que a gente tem estudado casos em que, por falta desse tipo de gestão pós-mortem, alguns artistas deixaram de seu preço cair bastante e a sua memória não ter ficado tão resguardada como poderia, né, como a sua obra. Exato. Arthur, tem uma pergunta do Fábio Rodrigues Souza. Ele quer saber, quando os artistas morrem, quem fica com os direitos autorais? São os herdeiros, né? Normalmente são os herdeiros, na mesma ordem lá da sucessão do Código Civil. É como se fosse um imóvel.
ou qualquer bem. Pessoal, vamos dar uma quebra agora para olhar as perguntas aqui. Tem bastante pergunta. Bom, vamos lá. Tiago Oliveira perguntou, para quem não tem nenhuma experiência, qual o melhor caminho para poder buscar investimento em obras de arte com segurança? Bom, Tiago, bela pergunta. Eu acho que, assim, primeiramente, né, assim como a gente olha para investimentos, a gente pode olhar de uma abordagem ativa e passiva, você pode tanto escolher uma ação na bolsa ou entregar seu investimento para um fundo terceiro, um FII, um FIC. Então, dessa mesma forma, você pode tentar escolher os artistas certos para poder investir. Então, se você quiser comprar de fato, você conviver com... Porque, assim, investimento em arte, né, tem duas frentes aqui. Tem a frente de você adquirir uma obra e conviver com ela na sua casa, tendo dividendos visuais, e tem os dividendos financeiros que essa obra pode alcançar caso, né, esse artista venha se valorizar no futuro. Então, Deixa só, porque quando a gente escuta, e como a gente está falando para um público de investidor, é importante deixar claro que a obra de arte não gera dividendo, que dividendo é quando há lucro numa companhia e aí a gente vai distribuir os dividendos. O que o Guto está se referindo numa linguagem figurativa é que você tem lá você tem um bônus, né, visual por ter essa obra na sua casa e poder contemplá-la, e que, de certa forma, se você acertar, você vai conseguir um retorno sobre o capital, você vai conseguir um lucro, se você conseguir comprar mais barato e vender mais caro, né? Mas ela não gera dividendos, né? Você vai ter um lucro na venda, se por acaso você chegar a vender. É isso, Vitor? Bem pontuado, Arthur. Então, para você começar nesse mercado, ou você realmente investe com a gente a partir de R$10.000, com uma rentabilidade bastante interessante, com uma certa segurança, porque a gente está permitindo acesso a obras de arte que estão geralmente inacessíveis do investidor comum, porque, né, a gente está comprando obras aqui de 500 mil, às vezes até R$1 milhão. Então, a gente traz essa segurança. Mas caso você quer vir, né, de fato, comprar essas obras e trazê-las para sua casa, para conviver com elas, eu recomendo que você escolha boas galerias de arte. Tem bastante galerias de artistas contemporâneos, que é um bom início, você consegue comprar obras na faixa de R$500 a R$5.000. Então, aí que eu recomendo. Bom, o José Renato aqui perguntou se essa descorrelação é medida de dólar ou real. José Renato, boa pergunta. Essa descorrelação foi medida pelo Banco City em dólar, mas esses números que a gente trouxe de menos 0,03 e 0,25 já era um número que foi calculado para economias emergentes. Beleza, vamos seguindo aqui. Bom, Tereza Lopes, o mercado que vocês consideram é somente os museus ou vocês também fazem um trabalho de divulgação de obras que vocês compram o acervo do artista? Tereza, boa pergunta. A gente ainda não está fazendo a aquisição diretamente dos artistas, a gente tem buscado se associar com boas galerias que têm boas obras de qualidade, com certificados de autenticidade de artistas que são considerados blue chip. Mas acho que a pergunta dela teve a ver também com os canais em que a gente usa para adquirir as obras, né? Encontrar, identificar e adquirir as obras. Como é que é o nome mesmo da pessoa que perguntou isso? Acho que é Tereza Lopes. Tereza, o Guto e a turma aqui da equipe usam todos os meios disponíveis de achar boas obras com boas proveniências de bons artistas possíveis. Então, o mercado, como esse é um mercado eminentemente privado, né, que as transações no mercado privado acontecem em volumes e em número muito maior do que no mercado público de leilão, a gente tem que fazer um trabalho grande de sola de sapato, gastar a sola de sapato e falar com as pessoas, falar com os galeristas, com os marchands, até achar essas obras, as obras certas nos preços certos, né? Não é só a obra certa. Então, é um trabalho de gastar sola de sapato. Bom, pessoal, vamos seguindo aqui. O Fel Mendes perguntou se dá para estimar a curva de valorização de uma obra de arte. Muito boa pergunta. Então, quando eu falei um pouquinho aqui de por que a gente traz essa questão de dados, né, a importância de você ter histórico em leilões públicos para um artista, é que a gente consegue trazer dados para essa análise. Então, quando eu
Eu vou falar um pouquinho mais para frente das obras da coração do Emiliano de Cavalcante, onde a gente pegou um histórico de transações que data desde 1997 até 2021. A gente olhou ali mais de 1.000 transações desse artista nesse intervalo de tempo, e é assim que a gente calcula, né, o quanto esse artista vem valorizando ao ano, baseado nesse histórico de quase 23 anos de transações. Bom, perguntas respondidas. Fábio perguntou aqui como é feita a avaliação de uma obra artística. Fábio, quando a gente faz essa avaliação das obras, a gente geralmente trabalha com avaliadores terceiros. A gente vem no mercado e puxa das pessoas que são referência no assunto e a gente traz essa avaliação, que é um valor justo de mercado, que é calculado por esse avaliador profissional. Pessoal, vamos seguindo aqui para a gente não ficar muito atrás no horário. Nesse próximo slide, eu trouxe aqui os principais cases brasileiros de artistas que realmente figuraram transações milionárias da venda das suas obras em leilões nos Estados Unidos, na Inglaterra e até em São Paulo também. A gente teve, acho que o maior case brasileiro aqui de uma obra de uma artista brasileira. Foi a obra mais cara vendida em território nacional no Brasil. Da Tarsila do Amaral foi vendida em 2020, em plena pandemia, por quase 58 milhões de reais, no leilão chamado Bolsa de Arte aqui de São Paulo, principal caso de leilão no Brasil. Então, a gente tem outros cases aqui, Beatriz Milhazes, que vendeu uma obra por 2 milhões de dólares em 2012. A gente tem Lígia Clark, artista super consagrada, vendeu por 5,3 milhões de reais aqui no Brasil. E a gente tem aqui o nosso Abraham Palatinic, que foi o artista que a gente escolheu inaugurar a nossa operação de arte, que foi vendida, né, uma obra super importante, Sequência Visual 51, foi vendida por 800 mil dólares na Christie's em 2013, em Nova York. Então, eu trouxe essa cidade para mostrar que, né, para mostrar o caráter global que você tem quando você trabalha com artistas blue chip, né? Você realmente consegue... existe mercado para essas obras em diversos centros aqui. Então, trazendo um pouco agora o fluxo da originação, como é que esse negócio é estruturado, né? Então, a gente faz essa análise... Guto, só um parêntese, eu acho que é muito importante para explicar o nosso trabalho esse slide. Porque, às vezes, quando a gente fala que trabalha com tokenização de obra de arte, como investimento, às vezes as pessoas pensam que, eu vou pegar aqui o quadro que tem aqui na parede de casa, vou criar um token representativo da propriedade, vou vender para o investidor e, boom, a mágica acontece. E, pelo contrário, né, na verdade, a parte do token é talvez a parte mais fácil, né? Toda a parte do trabalho que foi feita anteriormente é muito mais complexa, muito mais cuidadosa, muito mais trabalhosa e é que de fato agrega valor para esse token, né? Então, o ativo subjacente ao token, que é o quadro, é o resultado desse trabalho aí, que foi um trabalho extenso de pesquisa, de precificação, de due diligence, que aqui garantia da procedência, garantia de procedência, garantia da legitimação, né, e várias coisas aqui que você vai explicar. Então, explica para a gente direitinho quais são essas etapas, como começa o teu trabalho. Pode explicar com mais detalhes e até chegar o token na mão do investidor. Isso é o mais importante. Exato. Quando a gente fala de token, a gente imagina um negócio digital, mas o que a gente está fazendo aqui é a aquisição de obras físicas, de quadros, pinturas, que de fato óleo sobre tela, acrílico sobre tela, que a gente vai estar, né, mostrando essas obras para os investidores e para qualquer pessoa que tenha interesse de visualizá-las e conhecer e visitar. Então, como é que o nosso trabalho começa aqui, né? A gente faz essa leitura, primeiro, dos principais artistas brasileiros. Então, a gente fez uma leitura dos 200 principais nomes e a gente fez essa busca pelo histórico que esses artistas performaram em leilões públicos, desde a década de 90, mais especificamente depois de 94, porque a gente teve uma transição de moeda naquela época, a gente olha de 94, 95 para frente, até 2020, então a gente olha por 25 anos, qual foi a performance desses artistas, desses 200 nomes nos últimos 25 anos, a gente filtra isso para 30 nomes, que a gente vai monitorando ativamente, quando a gente fala monitorar ativamente, basicamente a gente vai buscar notícias que podem vir a trazer uma valorização do artista no curto prazo. Olha, o artista vai figurar uma exposição no Metropolitan Museum em Nova York, exposição individual, em 2021.
putz, será que com essa exposição, o que vai acontecer com a demanda ou o preço das obras desses artistas? Então, a gente vai buscando, né, essas notícias que vão criar valorização em cima das obras, a gente vai entendendo, né, faz uma filtragem mesmo, assim, acho que a primeira filtragem, é bom explicar aqui, é uma filtragem quantitativa, que a gente vai entender quem está valorizando pelo menos ali na casa dos seus 8, 10, 15, 20% ao ano, nos últimos 25 anos. Então, a gente sai desse universo de 200 nomes, reduz para 30. Né? Depois de 30, a gente vai buscando, né, informações que vão trazer validação para esse artista e, principalmente, assim, a gente vai entendendo quais são as fases que são mais valorizadas de um artista, quais são as fases que o artista já estava no momento criativo que não era legal, que não é tão valorizado pelo mercado, pelos colecionadores. E a gente define, né, as obras-alvo. O que é uma obra-alvo? Então, eu vou falar mais um pouquinho da operação do Di Cavalcanti, mas quando a gente for olhar para todo o trabalho que Di Cavalcanti produziu desde a década de 20 até a década de 70, a gente entendeu que o lugar, a série, as fases que a gente queria atuar era na década de 50 e 60. Então, a gente foi atrás de obras, né, que entrasse dentro desse pré-requisito que a gente definiu quando a gente fez esse estudo lá atrás. Então, a gente definiu quais artistas, qual fase, qual obra especificamente a gente está procurando, e aí começa o trabalho de realmente, né, ir atrás de todo o mercado, de falar com o colecionador, falar com o galerista, de entender quem tem obras que estão, né, dentro dessa característica que a gente está procurando. E aí, quando a gente acha essa obra e consegue negociar essa obra num preço com um desconto bastante relevante, a gente traz aqui e faz estrutura essa operação e cria narrativa, explica de por que vai valorizar e vem aqui trazer para vocês, né, por que é uma boa opção de investimento. Então, é muito assim do que a gente está fazendo. É realmente gastar sola de sapato, de ter um trabalho aqui, de você entender, tem um trabalho artístico muito grande, né, tem um trabalho de negociação, tem um trabalho de busca das obras. Então, assim, quando a gente vê, né, a operação já pronta, tem bastante coisa que a gente fez até trazer isso para vocês. Então, esse é o fluxo da originação. Agora eu vou passar um pouquinho como é que é o fluxo da operação. E aí, eu trouxe esse investimento, né, trouxemos a lâmina, abrimos essa operação para o pessoal começar a investir. Como é que funciona, né? O que é o investimento em obras de arte aqui, resumidamente? A gente vai atrás dessas obras, compra as obras e a gente tokeniza. É um processo de a gente criar uma representação digital para um ativo físico e também é uma forma que a gente encontrou para criar um veículo financeiro que desse liquidez para o investidor que precise sair antes do prazo. Então, a gente faz a tokenização dessas obras, estrutura isso num produto de investimento, distribui na nossa plataforma a partir de R$10.000 e, à medida que o investimento dá início, né, a gente fechou a captação 100%, começou o investimento. E aí a gente faz uma trava ali de 6 meses, geralmente, né, as obras não podem ser vendidas nos primeiros 6 meses. E depois desse tempo, à medida que essas obras vão sendo vendidas, a gente conseguiu vender a primeira obra, pingou lá 700 mil. Vendemos a segunda obra, pingou mais 1 milhão. A cada momento que a gente vai vendendo, a gente vai distribuindo o valor alcançado na venda, né, para os investidores. Então, vou falar aqui agora do Di Cavalcanti. A gente escolheu 2 obras, né, do artista, então quer dizer que, né, como tem 2 obras, vão existir 2 fluxos financeiros, vão ter 2 entradas. Vendeu uma obra, distribuímos. Vendeu a segunda obra, distribuímos de novo, o investimento, né, chega ao seu fim. É importante falar, né, Guto, que assim, a gente não gere e a gente não toma decisões sobre as obras. Na verdade, nós somos contratados dos investidores e os investidores que tomam decisões sobre as obras de vender ou colocar em outra galeria. E assim, a gente, como a própria galeria que vai ficar com essas obras, são contratados, né, e as decisões são tomadas pelos token holders. Muito bem pontuado, assim, no final das contas, a gente vende esse investimento. Quando o investidor ele aporta lá seus R$10.000, ele se torna coproprietário desse acervo. Então, esse acervo vira de propriedade dos investidores. Então, toda e qualquer decisão, né, em relação a essas obras, esse acervo, tem que ser tomada pelos próprios investidores. Então, a gente traz essa opção, assim, recebemos uma oferta de compra aqui, investidores, o que vocês acham? Olha, teve um convite do museu que queria expor uma das obras do acervo.
A gente pode autorizar que essas obras sejam expostas na próxima exposição? Então, toda e qualquer decisão, né, que venha a dizer respeito dessas obras são comunicadas e são aprovadas ou não pelos investidores. Bom, seguindo aqui, a gente listou os principais riscos desse mercado, né, de você investir em obras de arte. Vamos lá. Os principais riscos que a gente listou foi risco porque afinal todo investimento tem risco e há esse risco e esses riscos que a gente vai citar aqui são riscos inerentes. Você tem que, se for investir em arte e óbvio ter essa descorrelação, ter esse retorno para sua carteira, você tem que estar confortável e conviver com esses riscos no dia a dia, né? Você não pode passar mal e não conseguir dormir porque você tem esses riscos no investimento. Então nunca aloque mais do que você possa sustentar esses riscos, suportar esses riscos com uma parcela do seu capital. E é muito bom também entender, né, qual que é o risco que a gente está correndo aqui, qual que é, até para não ter desentendimentos assim, em relação às expectativas no futuro. Bom, o principal risco, né, de você investir em obras de arte, obviamente, vai ser risco de liquidez. A gente está falando do ativo que é um ativo real, então você não consegue fazer uma venda na pedra, se não consigo achar um vendedor, talvez, do dia para a noite. Talvez a gente consiga ali encontrar um vendedor em uma semana, às vezes coisa de dias, mas não é instantâneo como clicar num botão. Então a gente tem um risco de liquidez. Só que a gente tem o mercado secundário do token. Quem quiser sair da operação ou quem quiser entrar, existe um mercado secundário com investidores que normalmente dão liquidez. E a liquidez tem aumentado bastante nas nossas operações. Eu tenho acompanhado aqui os números do nosso mercado secundário. Tem aumentado bastante a liquidez, esse número de transação, o volume de transação. E agora, no mês de outubro, a gente vai ter uma pessoa e que, consequentemente, vai dar origem a um time diria de uma mesa, né? Vai ser uma mesa que vai estar responsável por incentivar a liquidez no mercado secundário. Então, por um lado, o ativo em si é difícil transformação de dinheiro, você não tem tanta liquidez no ativo, que é a obra de arte, mas como você é um investidor do token, você consegue vender o token e sair da operação. Exato. Eu acho que esse foi um pulo do gato muito legal que a gente deu. Quando a gente tokenizou a operação, a gente permite que a gente reduza significativamente o risco de liquidez, porque a partir do momento que o investidor tem tokens, né, que ele é proprietário dos tokens, ele consegue vender esses tokens antes mesmo da venda das obras. Então, pensa que a gente tem um cenário base ali de 2 anos e que a gente, por tentar maximizar o retorno da operação, a gente já chegou ali na casa dos 26 meses, né? E ainda as obras não foram vendidas. O investidor preciso sair dentro desse prazo de 24, ou, preciso sair em 3 meses, né? Bastante distante do cenário base, ele consegue vender a participação deles nessa plataforma mercado de ativos, então ele não fica mais suscetível ao risco de liquidez das obras, entendeu? Então isso realmente foi um movimento muito legal que a gente deu. Bom, seguindo aqui para o segundo risco, é uma valorização abaixo do esperado. Opa, acho que o Dani caiu aqui, deixa eu só... Dani, bem-vindo de volta. Tá difícil, mas estou acompanhando aqui. Bom, vamos lá, estou falando aqui agora da valorização abaixo do esperado. A gente faz uma projeção da valorização das obras desse artista baseada nos dados passados, mas, como a gente sabe, né, performance passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, pode ser que, por razões mercadológicas, o comportamento do preço seja um pouco diferente do que a gente planejou, tanto para mais quanto para menos. Então, existe essa certa incerteza na hora de modelar e fazer essa estimativa de venda. E eu acho que o principal risco aqui, eu acho que é um risco sistêmico. Quando a gente está falando do mercado de arte, a gente fala do mercado, né, que é muito baseado na demanda da população super rica, né, dos 1% mais ricos. Então, ações tomadas por governo, por economias, que podem vir a ameaçar esses 1% mais ricos, pode sim vir a afetar, né, a demanda por essas obras no futuro, como, por exemplo, sobretaxação de grandes fortunas. Isso pode vir a afetar o mercado de arte, entendeu? Então, a gente gosta de citar esses 3 riscos. Bom, agora avançando de como é que a gente consegue mitigar.
né? Acho que o primeiro ponto aqui, quando a gente está falando de arte como ativo financeiro, a gente está falando, um ativo financeiro é um ativo que a gente consegue analisar, né? Analisar de forma racional, de forma matemática. Então, a gente trouxe para essa tese uma abordagem de dados muito grande, né? Só para essa operação do Di Cavalcanti, a gente analisou mais de 1.000 transações de obras desse artista. Então, quanto mais dados a gente tem, mais assertivo e maior e mais racional é a análise, né, para essa classe de investimentos. Então, além dessa parte de dados que a gente usa bastante, tenta maximizar artistas que têm esse histórico longo, que tem bastante transação, a gente faz uma diligência muito grande, né, em qual artista a gente vai trazer, né, e qual é a fase certa, qual que é a obra certa desse artista, né? Qual é a obra, por exemplo, quando a gente vai falar de Di Cavalcanti, quais temáticas do Di Cavalcanti que ele produziu na década de 50 que ainda vão ser relevantes em 2021, né, em 2030? Qual temática que a população, né, nos anos 20, na década de 2030, vai ainda achar desirable, vai ainda achar interessante? Os gostos vão mudando, né, com o tempo, mas como é que a gente consegue alinhar o passado com o futuro disso? A gente faz a diligência também na família e nas instituições responsáveis por cuidar do artista. Pensa que o artista, depois que ele morre, como a gente falou ali atrás, né, muito da performance, não performance, mas do comportamento dele no futuro vai ser muito dependente da família do artista, né? Como é que a família se relaciona e se articula com o mercado, se a família vai emprestar obras para fazer uma exposição, se ela vai, talvez, emprestar uma documentação de, sei lá, assinatura para ver, né? Então, estudos do artista que nunca foram divulgados antes, que um crítico de arte encontrou e pediu autorização da família para poder publicar, e publicou e fez uma exposição. Então, tem muito assim de o quanto a família consegue manter a memória do artista relevante mesmo após 100 anos. Outro ponto que a gente traz uma segurança para o investidor é que essas obras estão seguradas. O que é isso? Qualquer sinistro que venha acontecer com essas obras, pegou fogo, foi roubado, a gente tem seguro que cobre 100% do valor, né, dessas obras, então o investimento está a salvo de qualquer dano físico à obra de arte. E, né, voltando aqui, fala da tokenização do investimento. A tokenização veio para reduzir o aporte mínimo, então você consegue investir em obras milionárias a partir de R$10.000, que você consegue sair antes do prazo, como a gente já tinha falado lá atrás. Então, chegamos agora, finalmente... Gotô, é importante falar também na mitigação que as obras elas vão ficar expostas em galerias. Isso aí. Elas estão... Pode concluir. Bom, e novamente a gente fala de trabalhar com boas galerias, né? Todas essas obras que a gente está adquirindo, que a gente está trazendo para operação, elas estão disponíveis para visitas, né, tanto dos investidores quanto de pessoas interessadas nas galerias que a gente fez a adquisição. A gente compra essas obras, deixa na galeria, né? A gente vai, talvez, no futuro, organizar uma exposição, né, essas obras, mas elas estão disponíveis para qualquer pessoa que deseja visitá-la e tiver o interesse sobre ela. Bom, seguindo aqui, agora vamos abrir finalmente a operação do Di Cavalcanti, que a gente está trazendo nos próximos dias. A gente fez a aquisição de 2 quadros, são 2 obras que a gente está analisando aqui. São obras da fase da década de 50 e década de 60. São fases muito boas do artista, porque, né, acho que o Di Cavalcanti teve seu auge na década de 50, foi o momento que ele conseguiu sintetizar e entender e trazer, né, e de encontrar a sua linha, de encontrar qual que era a parte que diferenciava ele dos outros modernistas. Então, ele teve seu auge na criação artística de qualidade na década de 50. Então, eu acho um ponto muito importante que, como ele era uma fase muito bem delineada do artista, você bate o olho, você já sabe que é um Di Cavalcanti, né? É um artista que ele acessa tanto o mercado de colecionadores de arte, né, de pessoas que realmente conhecem, quanto o mercado de decoradores e arquitetos. Então, pensa que, vamos lá, a gente teve uma grande ascensão na pandemia do mercado de alto luxo, de pessoas construindo segunda casas, terceiras casas, ou então mesmo de pessoas muito dentro de casa que pensam em como decorar seus espaços, como deixar seus espaços mais agradáveis, né? Então, a gente teve um aumento de demanda muito grande no mercado de arte, justamente por decoração. Então, a parcela de decoração dentro do mercado de arte é bastante grande, tem um peso bastante relevante. Então, é sempre bom a gente estar trabalhando com artistas que têm um mercado tanto de colecionadores, quanto o mercado que agrada também
o pessoal da arquitetura, o pessoal da decoração. Então, eu acho que, voltando um pouco a falar do Di Cavalcanti em si, existe um fato muito legal, acho que traz uma segurança muito grande para o investidor, que é um artista que está há 100 anos no mercado. Pensa em 100 anos. O cara, desde 1920, já iniciou seus trabalhos com pintura. Ele foi um cara que organizou, né, que foi idealizador e organizador da Semana de Arte Moderna de 22. Então, desde 1922, ele se mantém relevante, né? Muito do trabalho, assim, da filha, das galerias que representam, a Galeria Almeida Ideia, uma grande parceira do Di Cavalcanti, que fez uma exposição em 2017, publicou livro. Então, você vê a importância, né, de como esses articuladores do mercado conseguem manter a memória viva do artista à medida do tempo que ele já veio falecer e ainda assim se mantém relevante. Eu acho que outro ponto muito interessante, assim, de falar, a gente falou que é um artista com bastante história, com bastante segurança, 100 anos no mercado, e que em 2017, há 5 anos atrás, teve uma venda por mais de $1,5 milhão. Então, a gente está falando do artista que morreu em 1976 e que em 2017, 40 anos depois, ainda assim tem batido o recorde de preço de venda das obras desse artista. Então, você vê que a gente está trazendo ativos que realmente são, a gente pode chamar de blue chip. Esse é o conceito do blue chip que a gente falou lá atrás. Bom, seguindo aqui, falando agora um pouquinho da operação em si, a gente organizou essa operação de uma forma que entregue 16,06% de rentabilidade para o investidor, é uma taxa interna de retorno. O tempo estimado dessa operação é de 18 meses, pode ser que a gente alcance ali um pouco mais, pode ser que alcance um pouco menos, mas a média que a gente está esperando é 18 meses. E aí, voltando assim, o que é a rentabilidade dessa operação? Quando eu falo 16%, como é que a gente chega nesse número, né? Então, eu gosto de falar que a rentabilidade da operação, o retorno da operação, ele tem duas variáveis aqui. Tem dois momentos que a gente consegue realmente trazer esse retorno, né? Primeiro é o quanto a gente consegue negociar essas obras por um bom preço, por um preço abaixo do seu valor de mercado. Então, a gente disponibiliza essas obras para o investidor já com grande desconto sobre o que elas valem, o que já impacta a rentabilidade, e o quanto essas obras vão sendo valorizadas no período do investimento. Então, a gente junta o desconto que a gente está oferecendo para o investidor, mais o quanto essas obras valorizaram nesses 18 meses, e a gente chega nesse número que a gente passou de 16,06%. Então, a gente trouxe aqui, eu falei novamente, né, do histórico de 1.000 transações que a gente está trazendo aqui, e a gente olhou de 97 para cá, de 1997 até 2021, essas obras, a gente trouxe obras de características similares, acho que é bom frisar isso. Quando a gente trouxe essa análise, esses 8,7% ao ano, são de obras da década de 50 e 60 com tamanho similar. Então, a gente foi bastante específico assim, para calcular essa taxa de valorização que a gente espera que aconteça durante o investimento. Pessoal, vou abrir agora um pouco para as perguntas aqui. Guto, dúvida, você trouxe aquele slide que mostra a curva de preço do... Trouxe. E aquele slide é muito legal. Eu acho que esse slide mostra bem, assim, qual que é a nossa análise aqui, né? O que a gente está fazendo. Então, quando a gente fala que as obras valorizar 16%, vão valorizar 16% ao ano nessa operação, a gente puxou aqui, né, a média de preços desse artista para obras da década de 50 e 60, de tamanhos que variam ali de 0,5 metros quadrados a 0,7 metros quadrados. A gente foi bastante específico de realmente encontrar obras similares às obras que a gente está adquirindo e o comportamento de preço dessas obras similares. Então, eu trouxe um gráfico aqui que mostra bem essa valorização no tempo. Então, acho que vou frisar aqui nesse gráfico o seguinte: em 2020, né, a gente teve uma venda aqui no Brasil pela Casa de Leilão da Egmont Savoia, que é uma casa do Rio, uma casa carioca, que leiloou, né, que leiloou uma obra do Di Cavalcanti por um valor que ultrapassou os R$1 milhão. Então, a gente tem uma obra de características similares que foi vendida em 2020 por mais de R$1 milhão. E eu trouxe aqui, né, em que momento dessa curva que está posicionada essas obras do acervo que a gente está trazendo, né? A gente tem que a média de preços de obras de características similares é na faixa ali dos R$800 mil em 2020, 2021 talvez seja um pouquinho mais alto esse valor, e que a gente está disponibilizando essas obras
por esses preços que a gente está passando de 616.536. Isso mostra o quanto, né, existe uma possibilidade de ter um upside enorme aqui na venda dessas obras. Então, se a gente está disponibilizando para o investidor essas obras na faixa dos R$550 mil, e ano passado, uma dessas obras características foi vendida por R$1 milhão, a gente tem um upside bastante interessante aqui que sugere uma boa oportunidade de rentabilidade para o investidor. Ô, Guto, é importante falar para quem está aqui assistindo e a gente que quem tiver interesse na operação, o link está no chat. É só clicar no link, se cadastrar, você vai receber em primeira mão o lançamento dessa operação. Lembrando que essa live aqui é uma live prévia ao lançamento da operação. A gente conseguiu trazer bastante gente para escutar você falar, Guto. E eu aí, cada vez que eu escuto, eu gosto mais de entender cada vez mais dessa tese. Sem dúvida nenhuma, né, Dani? A gente sempre comenta que essa tese é a mais complexa que a gente tem aqui, porque envolve variáveis muito diferentes do que a gente está acostumado a trabalhar. Muitas variáveis humanas, de relacionamento. E aí, eu acho que a gente tem conseguido, e na pessoa do Guto, traduzir essas variáveis que deveriam ser, que são tratadas normalmente no mercado de forma subjetiva, traduzir, de certa forma, em número, né? Quer dizer, a gente consegue entender de forma muito mais clara o comportamento desse mercado, do preço dos ativos, até do ciclo de vida, de ciclo de amadurecimento de um artista dentro da sua carreira. Quer dizer, eu gosto muito do jeito que a gente está levando. Então, é só um parêntese para falar que quem tiver interesse de entrar na operação, saber mais, entra no link que está aqui no chat. Bom, pessoal, acho que a gente chegou agora na etapa final da live. Vou só ver se tem alguma pergunta aqui que a gente ainda não respondeu. Após o fundo adquirir uma obra, com quem fica a guarda da mesma? Por exemplo, como ficou esse assunto do Palatinic, né? Bom, boa pergunta. Essas obras que a gente adquiriu, a gente deixou nas próprias galerias que fizeram a venda, e essas obras vão, né, depois para a galeria que vai realizar essa venda dessas obras nos próximos meses. Então, ele realmente fica na guarda das galerias. Segurado, né? Seguradas, 100% seguradas. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Dani, Arthur, querem pontuar mais alguma coisa? Eu queria agradecer a quem acompanhou a gente todo esse tempo, falar que essa apresentação é uma apresentação que a gente fez de forma prévia para trazer o assunto de novo ao conhecimento do nosso público, dos nossos investidores, que a gente vai ter outras lives ainda para falar dessa operação, né? Uma com uma convidada especial que entende tudo do Di Cavalcanti, é isso, Guto? E acho que vai valer também vocês acompanharem os outros vídeos, etc. Pelo que parece, a operação do Di Cavalcanti, o nome é muito chamativo, então a gente já está tendo aqui várias pessoas interessadas, que já deixaram os seus e-mails, seus telefones, para que nas próximas operações de arte a gente os avisasse. Como essa operação é um nome muito conhecido, a gente acha que vai ter uma procura muito grande. Então, acompanha a gente aqui, se inscreve aqui no link e fica atento para o lançamento dessa operação na próxima semana. Pessoal, então obrigado pela audiência e ficamos para a próxima aí. Foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigado, pessoal. Uma boa noite.